Bom, como tarefa, me foi considerado fazer uma espécie de radiografia, comparando o antes e o depois em relação ao mindset. Como é que era antes desse trabalho experimental e depois. Porém, eu decidi fazer uma coisa mais profunda, elencando de como é que foi o começo de toda essa questão dessa mudança. Então, fazendo essa ressalva em relação às referências, pode-se voltar lá no início, quando eu tinha mais ou menos 16 anos, já tinha reparado a importância da leitura de um manual. Assim como a gente tem um DVD em que, se você não lê o manual do DVD, você perde muitas funções de gravações que você pode fazer com o DVD. E a mente funciona da mesma forma. A gente pode entender alguns livros como se fosse um manual para a mente. Nesse sentido, uh, a linguagem, desde esse começo, foi muito importante dentro da minha cabeça, uma espécie de um aprender a gostar, realmente aprender a aprender, foi um passo muito importante desde o começo da minha juventude. Nesse sentido, meu mindset já começou a mudar, não consegui entender que eu não estava vendo uma realidade em si, mas eu estava vendo apenas um reflexo de mim mesmo. Então, não adiantava reclamar, não adiantava fazer nada, sendo que aqueles sentimentos não era a realidade, era um mapa que pertencia apenas a mim e não mostrava o território em si. Nesse sentido, eu passei a ter também uma mente mais proativa em relação à reativa, sendo reativa aquela mente que está muito preocupada com influências externas que ela não consegue alterar, como, por exemplo, uma situação em que nada se pode fazer e mesmo assim a pessoa pode reclamar, criticar, gastando a energia dela nesse sentido. Para uma evolução de uma mente proativa, em que foco em abrir caminhos nas partes que você consegue influenciar, sem perder tempo com coisas que você não consegue influenciar. Ou seja, focando nas alternativas e não nos obstáculos em si. A partir desse mindset mais proativo que eu vejo que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, esse livro Mindset, a Psicologia do Sucesso, foca numa realidade que traz sobre uma mentalidade fixa e uma mentalidade de aprendizado contínuo. Nesse sentido, uma mentalidade fixa tem a ver com. Eu imaginava também, quando eu tinha pouca idade, que, por exemplo, a inteligência é um padrão fixo que cada um nasce, às vezes relacionado com um nobre ou uma questão de elite intelectual, que é um dom, ou você tem ou não tem. Então, através dessa vontade de aprender a gostar, passei a ter um mindset de crescimento contínuo em que o esforço, o tempo vai aumentar o meu modelo mental, vai estar me trazendo através desse esforço mais inteligência, mais conhecimento, refletindo em competências e capacidade técnica mesmo, que podem ser evoluídas e construídas ao longo do tempo. Nesse sentido de aprendizagem contínua, pode separar em três fases em que o amor é essencial para você chegar à terceira fase. O que eu quero dizer com o amor? Eu quero dizer que na primeira fase de que você vai aprender alguma coisa, a realidade ela está permeada pelo desconhecido. Então pode ter algum sentimento de medo, porque você desconhece aquele objeto de estudo. Então, a primeira fase é você se adaptar, às vezes, com esse sentimento. Na segunda fase, a gente tem uma imagem parcial, em que o nosso interior fica mais criativo com relação a isso, tendo uma resposta em relação ao desempenho. E na terceira fase, que é realmente um objeto de desejo, então por isso que está muito aliado à questão de você aprender a aprender e a gostar, nesse sentido do amor que eu comentei, porque na terceira fase que é demonstrar através de muito esforço a imagem completa, em que você realmente acessa o núcleo daquela realidade e consegue ter a visão ampla. Um vídeo muito longo, eu cito o grande Ayrton Senna, em que ele fala que ele não tem ídolos, ele tem admiração por trabalho, dedicação e competência.
a gente pode ver então que a gente não precisa ir longe para saber que ao nosso lado tem grandes modelos que já estão fazendo a coisa certa e que vão alcançar o sucesso, porque muita gente está perdida querendo alcançar o sucesso, vendo uma perspectiva que o sucesso está alinhado ao dinheiro, e fica a pergunta: você deve correr atrás do sucesso ou do dinheiro? Ou melhor, você deve correr atrás do sucesso ou do valor?